Seja bem-vindo ao RosaCast, o podcast que te aproxima do mundo jurídico. Eu sou Lucas Rosa, advogado. Hoje tenho a grata satisfação de receber aqui Dr. Décio Braga, consagrado advogado trabalhista, com atuação forte também na área civil e empresarial. Você que vem acompanhando o nosso podcast, siga a nossa página, compartilhe o vídeo, curta, para nós divulgarmos o nosso trabalho. Décio, muito obrigado por comparecer aqui hoje ao nosso podcast. Você que é um advogado formado há 35 anos, em 1989, pela FUCMAT, e advogado desde 1990, há 34 anos. Eu tenho 36 anos, Décio. Quase, né? Quase. E gostaria de abrir nossa conversa hoje dando um testemunho que eu acabei comentando por cima com você esses dias. Você é uma pessoa que de alguma maneira participou da minha formação. Em 2006, eu estive na sua residência, uma casa belíssima que você tinha, quando você generosamente recebeu seus amigos advogados para debater, para conversar, para refletir sobre a nossa gloriosa OAB. Eu me lembro que na época eu estava no terceiro ou quarto semestre da faculdade, tinha 18 anos, e fui ali ouvir o que os advogados tinham a dizer. E naquela reunião chegou o Fábio Tradi, um querido amigo hoje, com quem converso muito e que me dá muitos conselhos, acompanhado do advogado Ari Raguiante Neto, hoje desembargador, pelo 5º Constitucional. E ali já me serviu para observar como que os movimentos políticos funcionam. Eu me lembro que eu vi o desembargador Ari acompanhando o Fábio Tradi, e depois em todas as outras reuniões das quais eu participei, eu vi que ele estava junto, e ele acabou vindo então na chapa dele como secretário-geral da OAB, naquela eleição que o Fábio disputou com o Newley, e eu já era deste grupo, deste movimento, vamos dizer assim, do Newley, do Carlos Marques, do Carmelino, e naquela época ainda não estavam juntos a Helenice e o pessoal dela, e já comecei a aprender com vocês, mesmo estando a conviver com advogados que naquele momento estavam em outro grupo político. E o que me marcou naquele dia foi o seu discurso, muito forte, muito incisivo, e especialmente a sua generosidade ali com seus amigos. E eu me lembro que naquela eleição vocês venceram, a minha turma perdeu, e na eleição seguinte a gente acabou vencendo. Mas depois, conversando com você, e conversando não tanto com você, mas na época mais com o Carlos Marques, eu vi que apesar de vocês estarem em barcos diferentes naquela navegação política, vamos dizer assim, vocês eram e continuam sendo muito amigos. Então, outra lição que eu aprendi desde aquela época: separar a política de ordem, a política constitucional da amizade. É com esse testemunho que eu quero abrir o nosso podcast e pedir para você contar um pouco mais da sua vida. Muito bem. Inicialmente eu que agradeço, fico honrado pelo convite. Seu, Lucas, um jovem advogado, com certeza terá muito êxito, não só na carreira, bem como à frente da OAB. E espero te ver no ano que vem como presidente dessa instituição. Nós precisamos de gente nova, nós precisamos de gente trabalhadora, de gente honesta, que tenha ímpeto, que tenha vontade de resgatar o que já foi a nossa OAB e que, infelizmente, hoje eu não posso dizer que é do meu agrado. Tá? Mas, como você bem disse, e voltando ao assunto, eu não poderia deixar de dizer da minha admiração ao Carlos Marques, da minha admiração a ele como presidente, que para mim foi uma das melhores administrações que já teve a OAB, bem como o Fábio Tradi, que eu também fui conselheiro dele e tenho muito a agradecer pela oportunidade que eles me deram. Então, acho que a pessoa tem de ser grata, Lucas, quem te estendeu a mão. Então, o fato de eu, na época, não ter sido ficado com o Carlos Marques não quer dizer que a gente tenha uma inimizade. Não, muito pelo contrário. É uma pessoa que eu admiro, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que veio do zero e hoje é um dos grandes advogados do Estado e, com certeza, do Brasil. Voltando ao assunto, aquilo que você me perguntou, e eu falo com muita satisfação. Eu não era ninguém, não era um advogado conhecido, era um advogado recém-formado. Meu pai era, sim, advogado, mas nunca exerceu. Meu pai também tinha duas profissões, a outra era farmacêutico.
E o direito foi aquilo que eu poderia fazer à época. Eu tinha um tio que era advogado criminalista em São Paulo, e eu olhava para aquilo e falava, puxa vida, o direito é um ramo que pode me dar um horizonte melhor. Eu posso ser advogado, eu posso ser delegado, eu posso ser promotor, eu posso ser juiz, mas eu queria ser advogado. E aí eu fui um tempo no escritório de Aparecido dos Passos, Cidinho. Tô Aparecido, me ajuda. Não sou ninguém, não conheço ninguém, e eu quero advogar, me ajuda. Ele me chamava de Decinho carinhosamente. Gosto muito do Aparecido. Senta aí que eu vou fazer uma carta para você, para um advogado. Aí ele fez a carta, até hoje eu não sei o que ele escreveu na carta. Envelopou a carta, lacrou a carta, eu não consegui abrir a carta. Você vai no escritório João Campos Correia, que era na Preço Celestino, esquina com a 31 de março, segunda-feira, 8 horas da manhã. Lá estava eu às 8 horas da manhã, pontualmente, esperando o João Campos me atender. Fui me atender às 11 horas. Mas precisava. E eu sou grato ao doutor João Campos que ele me abriu a porta. Me atendeu, deu um envelope, só aguarda a recepção, daqui a pouco nós vamos falar. Passou um tempo, ele foi lá, está aqui a chave do escritório. O senhor não me conhece? Cido conhece. Se Cido conhece, você está bem. O escritório é seu, você vai ter uma sala, chamou a Denise, secretária, o doutor Décio Braga vai começar, e aí foi. Essa brincadeira, eu contei isso para o amigo, que ele chegou para mim e falou, estou viajando, vou visitar uma namorada minha no interior do Paraná, e eu tenho um processo para o senhor resolver aqui, é um recurso de apelação, olha só, que vem segunda-feira. E era, quem é de Mato Grosso do Sul conhece, Supermercado Soares. E eu não sabia nada de direito. Eu tinha conhecimento básico, mas não profundo. E na época, tinha que ter conhecimento. Hoje é a nossa recuperação judicial, que dá pela concordata. 15 volumes. Aí eu, vamos tomar um café, vamos tomar um chá? O senhor toma chá? Falou para mim, sim, todos, vamos na biblioteca. Chamou a funcionária dele, os dois ali, tomam um café. Doutor João, eu não sei fazer isso que o senhor quer, como é que o senhor quer que eu faça isso? Olha, você está vendo aquela biblioteca ali? Estou. Está vendo aquela prateleira? Sim, estou. A sua dúvida, então, daqueles anos. E aí começou. Eu fiquei na sexta-feira à tarde, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, na segunda-feira eu fiz a concordância, estava na mão dele, a apelação. E aí começou. Eu tive a grata satisfação também de fazer, na época, eu não conhecia nada do crime, com o doutor Ricardo Tradi e o William Maxuri, ambos falecidos. Ali eu fiquei 6 meses, inclusive com o Marquinhos Tradi, que também foi o meu mentor, que ele já era criminalista, através da banca do Dr. Nelson Tradi. O escritório era Nelson Tradi. Ali eu fiquei 6 meses. E também Luiz Frederico, que me ajudou muito na área do direito tributário, que eu não conhecia absolutamente nada, direito empresarial. E aí eu comecei a ver que havia um filão na área do direito do trabalho, que eu não gostava. Eu achava que o direito do trabalho era uma feira. E você chegava lá, era aquela briga, tinham 2 juízes da sua época, eram 2 juízes vogais, um representava os empregados e outro representava os empregadores, e tinha o juiz togado. Os juízes vogais, por não ter formação em direito, eles não tinham como discordar do juiz togado, porque para discordar eles tinham de fazer uma contrapartida, e sempre eles iam a favor daquilo que dizia o togado. E eu vi aquilo, proposta daqui, proposta dali, dá 10 mil, dá 5 mil, dá 2 mil, dá 500. Eu via do cível, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não gostei. Aí eu fui chamado por, hoje desembargador, na época era juiz de segundo grau, Antônio Alves Falcão. Décio, venha ser meu assessor. Eu fui. Ali comecei a gostar do direito do trabalho. E ali eu montei meu escritório a partir de 1996. E estou com o meu escritório até hoje, sempre sede própria, mas eu já passei vários perrengues da justiça. E hoje eu digo que a justiça do trabalho é uma justiça séria, uma justiça rápida, e não é qualquer um que vai para lá, porque nós temos aí várias nuances do direito. Direito civil, direito previdenciário, direito criminal, direito tributário, direito previdenciário. E com prazo exíguo, onde rege o princípio da oralidade, né? Se você perdeu o momento de protestar sobre determinado fato,
precluso está, e aí só na hora do recurso e assim mesmo o juiz de segundo grau fala, olha, você perdeu a oportunidade lá. E aí estou, como você bem disse, 35 anos na advocacia. Séria, honesta e honrada. Essa é a minha vida rapidamente, né? Claro que tivemos aí muitas dificuldades, muitos perrengues, como eu falo, mas graças a Deus sempre me ajudou, eu sempre tive Deus comigo e graças a Deus eu sou uma pessoa que eu posso dizer um amigo que muito satisfeito na área do direito. O que eu tenho, devo à advocacia. O que eu tenho, devo a Aparecido dos Passos, que amavelmente me deu uma carta que eu não sei o conteúdo, que ali me abriu as portas com o Dr. João Campos, que eu também devo demais. É claro, Ricardo Trade, outras pessoas que me ajudaram. Mas como eu disse no início, ele tem que ser grato. E eu sou grato a todos que me estenderam a mão. É isso. Sabe, Décio, que ouvindo você falar, é uma vida, né? Você tá Uma trazendo. vida, uma vida. 35 anos. Sua idade. Minha idade. Duas coisas você falando confirmam para mim. Eu vi muitos advogados aqui, que são seus amigos também, tem uma advocacia consolidada como a sua. Eu ouvi Nilce Amarília, ouvi Carlos Marques, dentre outros advogados, inclusive advogados jovens também. E desde os mais experientes até os mais jovens, eu vejo que a advocacia, muitas vezes, ela é quem escolhe para onde nós advogados vamos. Correto. Muitas vezes nós planejamos, traçamos um caminho, uma expectativa, e a advocacia nos puxa para outro caminho, e não significa que não está dando certo. Né? Você acabou de dizer, você não gostava do direito de trabalho. Detestava. Hoje, você na advocacia... Eu amo o direito do trabalho. Pois é, e você é um ícone do direito de trabalho no nosso estado. Né? Você sabe disso, e digo isso de coração aberto mesmo. Você é uma referência hoje no direito de trabalho. Obrigado. E não era o que você tinha planejado. Não. Não era nem o que você desejava. Eu sempre gostei do Cível. Pois é. Então, muitas vezes o advogado não vê realizando o que ele planejou, não significa que está dando errado, né? Adeus. E outro aspecto também. Como é importante o advogado, especialmente o novo advogado, ter convivência com profissionais mais experientes, né? Sempre. Com todos vocês mais experientes, assim, com quem eu tive a oportunidade, em razão da generosidade de vocês mesmos, de conviver, de questionar, de aprender, eu vejo que vocês tiveram a mesma coisa. Né? Advogados mais velhos pegaram na mão, guri, advogar isso aqui, advocacia aquilo ali, judiciário é aquela outra coisa, e o magistrado é exportado dessa maneira, o promotor assim, o delegado assado, enfim. Dá um parâmetro. Princípio, valor é isso aqui, é por ali que você caminha. E esse tipo de relação, além de te forjar, vai te dar uma amizade verdadeira, o que hoje as pessoas mais jovens às vezes chamam de networking, e talvez o nome perde um pouco esse conteúdo mais robusto, mais verdadeiro, né? Que é uma convivência que você vai ter pro resto da sua vida, pro resto da sua profissão, né? Por 10, 20, 30 anos. E você tem muitos amigos aí de 30 e poucos, 40 anos. Carlos Marques. Então isso de alguma forma aconteceu com você também, não é? Sim, eu digo para você, Lucas, que eu tive duas oportunidades que seria bom, e eu faço questão de comentar, que marcou muito minha trajetória na advocacia. Uma delas, eu sempre fui muito curioso e eu comecei a fazer as ações, os recursos, etc. mais, e eu sabia que eu poderia sustentar oralmente no tribunal. Não sabia como faria sustentação oral. Para isso eu fui aprender, fui lá ler. Né? E um dia eu estava no pleno, na época era pleno, hoje nós temos nas turmas, né? Primeiro e segundo, na época era pleno, todos desembargadores da época no juiz de segundo grau. E lá chegando eu vi um senhor muito bem vestido, muito bem apessoado, Dr. João Frederico Ribas, já falecido, que falou maravilhosamente bem. Eu comentei essa história contigo e eu vou reprisar. Na época, a doutora Geralda Pedroso era presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, e ela trouxe uma deusa. Não me pergunta que deusa que era essa, porque eu não sei quem é. Aí o doutor João Frederico Ribas foi à tribuna para fazer a sustentação oral, beca, tal, todo muito bem vestido, fez uma preleção sobre aquela deusa. Disse da onde vinha, para onde iria, enfim,
Ele falou tudo sobre aquela deusa. E, obviamente, começou a sua fala e foi vitorioso. Eu levantei, e era o Décio, né? Mas eu fui cumprimentar. E ele, Décio, né? Eu falei, Décio. Puxa, ele vai saber meu nome. Passado algum tempo, eu falei, vou sustentar oralmente. Tremia, igual vara verde. Mas eu falei, se outros fazem, por que eu não vou fazer? Se outros estão lá, eu também vou. Vou aprender. Se eu passar vergonha, só eu vou passar vergonha. E lá fui. Não fui muito bem. Não muito bem naquilo da minha exigência, né? E o doutor João Frederico Ribas estava na plateia. Eu saí, aquele homem me levantou e veio me abraçar. Décio, parabéns. Faça mais. Venha. Você foi muito bem. Eu sabia que ele estava me elogiando e que eu não tinha. Eu ganhei do tribunal. Mas eu sabia que ali faltou um pouco mais de conversa, de abertura, de você saudar o presidente, saudar quem estava ao lado, os funcionários. Isso eu não fiz. Eu já entrei de sola e comecei a falar o que eu tinha que falar, não perdi tempo. E aí um belo dia encontrei com o doutor João Frederico Ribas da OAB, ele com terno azul, camisa branca, bem vestido, abotoadura, eu olhava assim, que maravilha esse homem, né? Décio Miranda. Eu falei, puxa vida, já errou meu nome é Décio Braga. Mas eu não podia jamais afrontá-lo e falar, o senhor está errado. Primeiro, porque ele é mais velho do que eu. Segundo, que é um dos melhores advogados para mim, e eu não vejo outra que possa substituí-lo. Sou fã dele, já faleceu. Aí ele, uma vez Décio Miranda, outra vez Décio Miranda, terceira vez Décio Miranda. Eu falei, puxa vida, como é que eu faço para chegar um belo dia? Eu falei, doutor, o senhor não me leva a mal? Meu nome é Décio Braga, mas eu sei que o seu nome é Décio Braga. Por que o senhor me chama de Décio Miranda? Décio Miranda, meu jovem, foi um dos grandes constitucionalistas do Brasil, foi ministro nos idos de 1940 do Supremo Tribunal Federal. Eu fui verificar se ele tinha falado a verdade ou se ele tinha dito aquilo para me agradar. E de fato era verdade. Ele estava te elogiando. Estava me elogiando. Aquilo foi demais. Outra. Doutor Omar Haslan. Não o conhecia. Da época, é um acidente que teve. O João Campos, na época, falou, Décio, vai ter um bom dia de instrução, é hoje, e você irá. Eu falei, com o senhor, né? Sim, estarei lá, fica tranquilo, tudo bem. Né? Morreu 30 pessoas, tudo bem. Cheguei lá, só eu, cadê o homem? O que era o caso? Nada. É um acidente automobilístico de ônibus ocorrido ali na BR que vai para São Paulo, passando ali aquela água rica lá de esquerda, o ônibus tombou, morreu quase que todo mundo, e aí teve ação indenizatória, várias pessoas. E estava lá o doutor Omar Haslan, também, um gentleman, com óculos verde, escuro. Aí o juiz era o doutor Santini, esse esmagador já aposentado. Foi presidente do Tribunal de Justiça. Meu amigo particular hoje. Procurador-geral do município. Isso, esse mesmo. E aí, doutores, prova? Eu falei, olha, eu quero ouvir a parte, são várias, né? O senhor não pediu isso. A especificação de prova já passou, precluso. Mas eu quero ouvir, doutor. O senhor não vai ouvir. Ficou bravo. Quem conhece o doutor Santini sabe que ele é bravo. Né? Aí eu falei, puxa, e agora? Eu vou perder meu emprego, né? Vou perder meu emprego. Aí, doutor Omar Haslan olhou. E eu era excelência, doutor Omar Haslan falou, Santini, advogado novo, doutor Décio, né? Vamos ouvir a parte, não vai alterar em nada. E foi educado comigo. Eu perdi a ação, não tenho dúvida, né? João Campos sabia que ia perder a ação também, porque eu não tinha o que fazer. É responsabilidade, transporte, quer dizer, você compra a passagem aqui para você receber lá. Então aconteceu algum entreveiro no meio do caminho, a responsabilidade é do transportador, o objetivo do transportador. E não mudou de lá para cá. Aí eu fiquei esperando o doutor Omar lá de fora, agradeci. Então, aquilo que você disse com relação ao advogado novo, ter um suporte com o advogado mais velho, respeitar o advogado mais velho, procurar aprender como ele faz, como que ele se traja, como que ele trata os colegas, coisa essa que eu não vejo hoje em dia. Hoje eu vejo, infelizmente, não digo todos, mas eu vejo alguns advogados, talvez por despreparo,
talvez até por não ter conhecimento daquilo que estão fazendo, o despreparo da própria faculdade, não sabem se dirigir ao juiz, não sabem se dirigir ao colega, como se nós, colegas, fôssemos parte, ou que a gente quisesse degladiar. Não é por aí, eu já falei para vários colegas, doutor, não estou aqui contra o senhor, nem contra a parte, eu estou aqui fazendo meu trabalho. Eu sou uma ferramenta, e como ferramenta, eu vou defender meu cliente. E eu acredito que o senhor vai fazer o seu. Agora, não é por isso que eu vou xingar o senhor ou o seu cliente, ou vou tomar rolo com o juiz. Não estamos aqui para isso. Então, quando você diz com relação à amizade, com relação a você ter uma pessoa mais velha, um advogado mais velho, um advogado mais experiente, eu tive essa oportunidade. E você, com vários advogados. E você falava do Dr. Omar Haslan. Com muito carinho. Pois é, a quem eu não tive a satisfação de conhecer. Mas geralmente o fruto não cai longe do pé, né? Alexandre. Nós temos o desembargador. Pois é. E um gentleman como promotor e como procurador de justiça. Verdade. Sempre foi, pelo menos comigo, sempre educadíssimo. Sempre. Ele é desembargador pelo 5º Constitucional, né? Vindo do Ministério Público. E o Alexandre Haslan foi colega do André Borges, onde eu fiz estágio desde 2005, 2006, e de quem eu fui sócio. Hoje eu estou abrindo meu escritório, né? Chegou o momento que eu sempre esperava, mas convivi muito com o André. E de 2006 agora a 2024, 18 anos. E a época que eu era estagiário do André, ainda era processo físico, né? 2006. Então eu ia para o fórum a pé todos os dias buscar processo. E o desembargador Alexandre Haslan, que à época era promotor ainda da Promotoria de Direito Ambiental. Promotoria Ambiental. Volta e meia eu encontrava ele indo a pé pro fórum também, porque o apartamento dele ficava ali na Rua da Paz, esquina com a Bahia. Esquina com a Bahia. Michelangelo. E algum dia, não sei porquê, ele é sempre muito generoso também, como o pai dele, puxando papo, batendo papo. Algum dia, numa conversa que eu tive com ele, lembro o motivo, ele ficou sabendo que eu era estagiário do André Borges, mas virou um amigão meu, assim, me ajudava, me dava dicas e tudo mais. Então, eu não conheci o pai dele, mas não é a primeira pessoa que eu ouço elogiando muito assim, a generosidade do Dr. Omar Haslan. A gente passa na vida e eu vejo com carinho. Porque primeiro, Lucas, você deve ter passado pela mesma situação minha. Não era de família rica no estado, não tinha um pai deputado, juiz, desembargador. Quem era o 10º na ordem do dia? Ninguém. E, no entanto, você vê que teve pessoas bacanas, pessoas honestas, pessoas que te tratam muitíssimamente bem, do nada. Dr. Omar Haslan, Dr. João Frederico, entre outros, né? Vários advogados. Você falou do André Borges também, eu acho o André Borges meu amigo pessoal, gosto muito dele, constitucionalista, né? Enfim, é uma pessoa também que você chega, conversa, você tira informações, você tira ensinamentos. Não guardam só para eles. Por exemplo, eu, tanto da Justiça do Trabalho como da Justiça Comum, qualquer colega que me ligar, se você tem algum trabalho que você possa me prestar, estou com uma dificuldade num recurso de apelação, num recurso ordinário, num agravo interno, num recurso extraordinário, recurso especial, qual for, né? Você pode me ajudar? Você tem essa matéria? Vem aqui que eu te ajudo. Vou fazer com você. Vou fazer para você. Não foi uma ou duas vezes. Em compensação, eu já tive de alguns a negativa. Olha, eu levei muito tempo para chegar a esse estudo e eu não posso te dar. Eu lembro muito bem, não vou citar o nome, apenas para não ficar uma situação chata. Era numa época que tinha o FGTS e o FGTS na Justiça Federal. E eram umas ações que eu tinha ali muitos clientes. Desce o FGTS, eu tenho que estudar, eu não sei essa matéria, preciso ver como é que é. Eu nunca fiz. E aí eu descobri que tinha um advogado em Campo Grande que tinha essa mina com várias ações. Vou lá nele. Vou lá. Olha, meu nome é Décio, conheço teu pai, não vou dizer o nome de advogado também. Sabe que o senhor permite que eu veja o seu processo da Justiça Federal? Estou com números aqui, já sabia tudo. Né? Não permito não. Não permito não. Não. Fiz muitos anos aí, não vou permitir. Me tratou tão mal, tão assim, sabe? Aí eu falei, olha, tá bom então, querido, muito obrigado. Eu fui na Justiça Federal.
Processo público. Processo público. Querido, eu quero tal processo, eu vi. Eu falei, eu faço melhor. E de fato eu fiz. Só que eu vi que aquilo não ia dar repercussão nenhuma, não ia melhorar a minha situação. Eu não iria mudar de vida, eu não iria comprar um carro, uma moto, uma casa, ou fazer uma viagem com a minha família. Falei, estou fora. Senhores, meus clientes, podem procurar quem vocês queiram, eu não vou entrar com esse negócio. Mas na hora que eu vi a petição do colega, não dava para falar, não dava para fazer. Porque se eu fizesse o pior dos serviços que eu faço, seria menor do que o dele. Em compensação, Lucas, eu não deixo o colega na mão. Eu podendo, eu ajudo, eu podendo, estendo a mão. Tanto é verdade que isso é fato, comentei contigo também, que um belo dia estou na Justiça do Trabalho, fazendo uma audiência, e a minha pasta, onde eu tenho uma pasta processo, como era antigamente, eu tenho desde o início a notificação, a peça de ingresso, a defesa, todos os atos necessários que eu havia feito naquela pastinha. E naquela pasta está escrito Décio Braga Advocacia. Coloquei a pasta na mesa, um jovem advogado sentou, eu não me recordo o nome desse menino, mas um menino muito elegante, muito bacana. Ele sentou, o juiz estava com os problemas, olha, já vou começar a audiência, mas os senhores vão aí conversando, ver se faz um acordo, o juiz trabalha assim, ele quer que você faça um acordo. E aí nós conversamos, eu falei, não tem acordo, era pela reclamada, pela empresa, não tinha acordo, nem sempre a empresa faz acordo, é difícil. E às vezes quando eu estou do lado de lá do reclamando, eu não quero fazer acordo porque eu quero ganhar ação, e quando você ganha ação é bem maior o valor do que se você fizesse o acordo. Estávamos ali conversando, aí ele falou, o senhor trabalha no escritório do Dr. Décio Braga? Sim. E ele é legal, ele é bacana? Olha, olhei pro juiz, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que ele acha que o nariz dele é empinado, ele acha o máximo. Agora, na maioria, eu acho que gostam sim. Levantei prazer Décio Braga. O guri, né? Lá fora, depois eu fui agradecer a ele, falei, desculpa a brincadeira, né? Aí ele falou, puxa vida, é o senhor. Eu falei, não, senhor não, Décio, não tem esse negócio, mas bem mais novo. E essa é uma das coisas que faz com que você fique feliz. Um colega, um recém-advogado, que sabia quem você era. Eu não sabia quem ele era, eu sabia que ele era recém-formado. Mas ele sabia quem eu era. E foi muito educado na audiência. Foi um gentleman, né? E aí eu falo, puxa vida, por que não todos os advogados? Façam dessa forma, sejam educados. Para com essa que a parte contrária é seu inimigo, é seu algoz. Nós não somos. Nós somos uma ferramenta. Tanto é que eu falo no meu escritório, para quem trabalha e trabalhou comigo, nunca seja arrogante com a parte contrária. Nunca discuta com um advogado. Nunca faça na sua réplica, na sua tréplica ou qualquer documento de baixo nível, falando mal da peça do colega, como eu vejo, a sua peça é risível, ou esse tipo de coisa. Seja urbano, faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. Eu sempre falo isso e sempre deu certo. É isso, Lucas. Educação. Ainda mais, né, Décio? A gente tendo em mente que, começando a advogar cedo, com 20 e poucos anos, 30 anos, ou 35 anos, 40 anos, tem gente que começa um pouco mais tarde, você tem pelo menos 30 anos pela frente, né? E são com os colegas que você vai conviver, né? Você vai fazer acordo como? Se eu não gosto de você. Você não vai falar, não vou fazer acordo com esse cara. É isso, é simples. É simples. Pra que isso? Sendo que, se eu tenho um bom relacionamento com o Dr. Lucas Rosa, Lucas, nós temos uma ação, você ganhou. Tem acordo? Eu tenho certeza que se eu fui educado com você, se eu te tratei bem, você pode até não fazer um acordo maravilhoso, mas você vai fazer o possível para, entre aspas, agradar o seu cliente e agradar o meu. É isso. Relação humana, né? Relação humana. Você comentava também sobre a necessidade do advogado mais experiente de alguma forma ajudar o mais novo, né? Você Sempre. enxerga isso como um dever moral. Você não Sim. falou isso, mas é claro que dá para entender que é isso que você entende. E prego. Pois é. Mas de alguma forma também esse papel deveria ser exercido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Devia estar de portas abertas. Eu vejo até que você se arruma aí na cadeira, porque eu sei que você tem paixão por nossa instituição. Claro. Você serviu durante muitos e muitos anos. 30 anos no mínimo.
e que se precisar você volta a servir hoje. Claro, sempre. Então, eu sei que você tem um ponto de vista bem claro a respeito do que deveria ser a ordem, do que ela é hoje e do que deveria ser. Mas antes de você comentar um pouco a respeito disso, eu queria ouvir o tempo que você ficou lá. Eu sei que na época da gestão do Carlos Marques, vocês tiveram muitas viagens, tiveram uma verdadeira integração sul-americana, relacionamento com os países, com as instituições congêneres aqui do nosso continente. E aqui mesmo no estado também havia muita violência, parece que alguns crimes de pistolagem, e vocês estavam à frente desse debate, trazendo a sociedade para conversar dentro da OAB. Como que foi esse período de convivência de vocês lá? Olha, eu posso dizer, sem medo de erro, que eu tive essa época do Carlos Marques. O Dr. Carmelino estava entregando, o Carlos Marques era secretário-geral do Dr. Carmelino, e onde eu iniciei na OAB, e ali eu tive a oportunidade muito grande. Você tinha uma advocacia naquela época, uma OAB forte, você tinha uma advocacia que defendia o advogado, você tinha uma advocacia que enfrentava o Poder Judiciário não para discordância, não para briga, mas sim na defesa dos interesses e das prerrogativas do advogado. Coisa essa que eu não vejo mais hoje. Na época, eu lembro que a gente fazia viagens de integração, como você bem disse, para o Chile, para a Bolívia, para outros países, que lotamos um Boeing daqui de Campo Grande na época do Carlos Marques. E a gente fomos às embaixadas, tivemos aí algumas viagens fora, dentro do estado, Dourados tinha muita pistolagem, Ponta Porã, inclusive com assassinato de advogados. Inclusive, não me lembro o colega que teve, ele era advogado trabalhista, não me recordo o nome, acho que até ele já faleceu, e que ele ficou paralítico porque levou vários tiros. E na época a gente ia para cidades, a gente fazia reuniões, a gente procurava dar o alento, não só o advogado, viu, Lucas, mas a sociedade, porque a OAB sempre esteve atrelada à defesa dos interesses, não só do advogado, mas principalmente da sociedade. E isso com base na Constituição Federal, que tinha sido promulgada há pouco tempo, em 1988, que é considerada a Constituição Cidadã. Carlos Marques sempre utilizou essa frase, e eu aprendi muito com ele. E nessa época nós aprendemos a defender não só o advogado, mas a defender também as instituições e as pessoas que nos procuravam. Quando eu fui depois conselheiro na época do Fábio Tradi, a situação não foi diferente. Fábio Tradi também fez uma excelente administração, onde nós também percorremos grande parte do estado e aonde nós defendíamos o advogado, nós defendíamos as prerrogativas dos advogados, como também nós defendíamos todos aqueles que iam lá nos procurar. Podia ser uma instituição qualquer, podia ser o Estado, e sempre ali procurando almejar a excelência do trabalho para os advogados. Coisa essa que infelizmente eu não vejo mais. E outra coisa também que eu vi à época, e olhando o histórico da OAB, é muito fácil constatar que todos vocês ali estavam preocupados em formar novas lideranças, ao mesmo tempo que vocês se forjavam ali novas lideranças, trabalhando no dia a dia, dentro da OAB, ganhando confiança, conhecimento, subindo degraus na escala da hierarquia ou das funções da OAB, vamos dizer assim, mas sempre buscando informar novas lideranças. Aliás, a OAB, historicamente, é um celeiro de formação de lideranças para a política, para a iniciativa, para o espaço público, para os cargos públicos do judiciário e outros cargos, e também para a iniciativa privada. Aliás, a sua vida é um exemplo disso. Eu imagino que grande parte do que você é, do que você se tornou, do que você vai ser, tem participação da OAB nisso, da instituição na qual você trabalhou lá dentro e conseguiu se formar. Perdi muito. E hoje eu não vejo isso. Há um movimento nacional que é pernicioso, que é muito ruim, de reeleição, tanto no Conselho Federal como nas seccionais e em várias subseções. Um movimento que mata isso, né? Em muitos anos, eu vejo assim, eu conheço e convivo com 8 ex-presidentes do OAB. Leonardo Duarte, Fábio Tradi, Carlos Marques,
Carmelino Rezende, Helenice Carrilho, Renê Siuf, Marcelo Barbosa Martins e Cláudio Duarte. Todos, de alguma forma, podem receber algum tipo de crítica em relação à sua gestão. Mas nenhum deles vai receber a crítica de que tentou manter o poder só para si. Tentou se manter no comando político da OAB, seja na presidência, seja fora da presidência, mas mandando na OAB. Nenhum deles. E hoje o cenário nacional, infelizmente, não é assim. Você tem enxergado isso? Olha, não só tenho enxergado, como eu falo com muito pesar. Eu acho que a advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil hoje, não me representa mais. A Ordem dos Advogados do Brasil, seja seccional do Mato Grosso do Sul, seja nacional, não me representa mais. E eu digo por quê? Na época do Felipe Santa Cruz, fez o que fez e ainda veio o Simonetti que está e que para mim até agora não fez absolutamente nada em prol dos advogados ou em prol da sociedade. A OAB hoje cala. A OAB hoje não vai mais às ruas como foi no passado. A OAB hoje, do meu entendimento, não chega aos pés da OAB de alguns anos atrás. E é o que você disse. Hoje não há mais novos talentos que estejam sendo forjados para ocupar determinados cargos. O que eu vejo hoje, infelizmente, é uma apatia generalizada, é uma OAB que não defende as prerrogativas do advogado, é uma OAB que não vai à luta na defesa dos interesses do advogado, seja estadual, seja federal. E digo com pesar, porque eu amo a OAB. Mas hoje eu falo sem medo de errar, que eu procuro não passar na porta. Porque às vezes eu lembro do passado glorioso e não vejo essa glória atual. É isso. Triste, né? Porque é uma instituição necessária para a nossa vida de advogado. Claro, né? Claro. Eu lembro, Lucas, aproveitando, quando eu fui conselheiro, que, claro, é óbvio que você, quando você está num cargo, você entrou através de um grupo. É natural, é natural. E aquele grupo que ali está, em tese, você vai defendê-lo, porque tem que ser um grupo correto, isso é normal. Normal, não é? Pela outra parte, você não seria conselheiro. Pela outra parte, você não estaria sentado. Mas eu sempre pensei, Lucas, e penso, e fiz isso, de que pouco importa o meu cargo. A partir do momento que eu estava num determinado grupo, e esse meu grupo perdeu a eleição, o meu presidente é quem ganhou. Posso não admirá-lo, posso não comungar das mesmas opiniões, mas ele é meu presidente. Agora, estando com o presidente que eu elegi, com o grupo que eu ganhei, eu não posso prejudicar quem quer que seja. Isso eu nunca fiz. E não farei, jamais. Eu acho que você não pode perseguir, não estou dizendo que a OAB atual persegue quem quer que seja. Não vou ser liviano nesse ponto. Mas eu acredito que a OAB séria é aquela que acabou a eleição, vamos dignificar a advocacia, vamos dar o direito a quem o tem. Sem levar em consideração se foi do partido A ou do partido B. Então eu acho que isso é uma coisa que nós não podemos admitir jamais numa instituição séria que ainda continua sendo a OAB. Está desgastada sim, está num ponto que eu acredito que não mais é aquilo que eu gostaria que fosse, mas eu ainda vejo no final do túnel uma luz. Espero não me estar equivocado e espero não quebrar a cara no futuro. Tenho certeza. E essa certeza eu tenho quando eu olho para o futuro presidente da OAB, que será você, meu caro. Pelas suas ideias, pelo aquilo que você, em pouco tempo, que você falou quem você é e para o que veio. E isso tudo me mostra que você tem tudo aquilo que nós, advogados, queremos como presidente, como mandatário. Que deixe de lado as paixões, que defenda o advogado, seja o novo, seja o velho, que tenha um conselho de pessoas fortes, de pessoas sérias, de pessoas que tenham conhecimento, que seja um conselho que não faça os advogados esperando nas portas ou nos corredores, que seja um conselho que trate o advogado, pouco importa de onde ele veio, mas trate o advogado com urbanidade,
que não prejudique o advogado porque não faz parte de determinado grupo, ou que aquele advogado não tem o necessário interesse que eu teria com ele. Eu acho que você, nesse ponto, você me vendeu uma imagem e eu comprei essa imagem. E já procurei saber como não é, e tive boas informações. Senão não estaria aqui dando um depoimento meu a você. Então eu vejo em você tudo aquilo que eu almejo no presidente, no mandatário, que eu tenho certeza vai fazer uma boa gestão. Tenho fé nisso. E meu escritório está contigo. Décio, obrigado pelas palavras. Se Deus quiser que isso se realize. E ouvindo você falar, eu fico bastante feliz, porque ver a gente com a experiência que você tem, compartilhando das ideias a respeito da OAB, confirma que a gente está no caminho certo, sabe? Com certeza. Eu penso que montar um conselho ou o funcionamento de um conselho seccional só faz sentido, Décio, se todo conselheiro, de mamando a caducando, verdadeiramente tiver poder político, tiver capacidade também de levantar a voz, de levantar uma discussão. Que pense. E tentar guiar politicamente a ordem. Que esse tipo de decisão de debate não fique restrita a um pequeno grupo, às vezes menor que a própria diretoria. Eu vejo hoje muitos colegas advogados, especialmente jovens advogados, pessoas aí com seus 30 e poucos, 40 anos, com seus 5, 7, 10, 12, 15 anos de advocacia, que já tem uma advocacia consolidada, que já tem, que tem muito voto, vamos dizer assim, porque isso muitas vezes acaba sendo supervalorizado, mas vamos pôr nesse aspecto também que tem voto porque dá aula, ou porque já participou de muitos processos, de muitas situações e conviveu com muitas pessoas que as admiram. Tem muito preparo técnico, preparo emocional, preparo de todas as áreas para poder exercer poder político, mas não tem essa oportunidade. Apesar de essas pessoas, que eu vejo, algumas são conselheiros, exercerem nobremente e com muito desassombro até o cargo de conselheiro. As funções burocráticas, os votos perante as sessões plenárias, a relatoria de processos nas câmaras, a participação de eventos, a representação da OAB em eventos, a representação institucional, as viagens algumas vezes, os eventos festivos, os congressos, desempenham todas essas funções com muito denodo, mas não tem verdadeiramente poder político. E sabe, eu acredito verdadeiramente, e cada vez que eu converso com jovens advogados, isso vem confirmando para mim, que politicamente, às vezes, quem está enxergando um pouco mais a ponta ali do balcão mesmo, onde a gente está com a barriga no dia a dia, é aquele que está com a pele mais em risco. E muitas vezes, então, é o jovem advogado, que tem a preocupação verdadeira em como vai custear as despesas do escritório, como que vai custear, por exemplo, o salário ou a remuneração base de um advogado associado, ou de um advogado empregado, como vai fazer a divisão de honorários em novas parcerias, situações que muitas vezes não são, vamos dizer assim, um problema, uma dificuldade para quem tem uma advocacia mais consolidada. Eu vejo que uma CPE, que é objeto de reclamação de muitos advogados, ou que as custas judiciais que estão com valores muito altos e estão sufocando a advocacia, prejudicam muito mais aquele que não tem uma estrutura, ou que é mais novo na advocacia, que não está consolidado. Mas ao contrário disso, contraditoriamente a isso, não são esses advogados que estão pensando a OAB hoje. Deveriam estar pensando ela com a retaguarda, com o suporte de pessoas mais experientes como você, como ex-presidentes, como outras pessoas que exerceram funções nobres e trabalharam muito dentro da OAB, como você, como vários outros advogados. Então, para mim, só faz sentido o conselho nesse aspecto. E aí sim eu vejo por que a OAB lá atrás tinha tão mais importância na sociedade. Talvez porque era o conselho que pensava em conjunto a OAB. Eram vocês que pensavam coletivamente. Não era uma decisão restrita de diretoria. E eu tenho um exemplo para finalizar essa fala, porque o objetivo é te ouvir, eu estou falando muito aqui.
Mas o terreno que nós temos hoje na OAB, ele foi comprado porque a secretária do presidente da OAB sugeriu a ele comprar aquele terreno. Isso quase ninguém sabe. O Carmelino era presidente da OAB, a sede era ali em frente ao Comper, na rua Rui Barbosa, era a Caixa, se não me engano... Santa Doroteia. Na Vila Santa Doroteia, não me lembro o nome daquela travessa onde era a entrada do Conselho Seccional. Tinha a Caixa que era na Rui Barbosa. E precisava aumentar o espaço. E então o Carmelino, que era presidente, divulgou entre todos. Eu estive na Pedra Fundamental. Pois é, que precisava ser adquirido um terreno. E a secretária dele, sabendo que as coisas eram discutidas ali, que poderia dar opinião, disse: doutor Carmelino, tem um terreno feio lá, todo cheio de mato, nos altos da Mato Grosso. Aquele lugar longe pra caramba naquela época. Mas olha, todo desembargador vai ter que passar na frente do OAB antes de trabalhar. A grandiosidade da ordem. E por isso a gente adquiriu aquele terreno. E com certeza, eu digo que eu estive presente, houve um certame para escolher como seria a arquitetura da OAB. E esse certame, houve vários arquitetos do Brasil, arquitetos renomados, e, salvo engano, ele ganhou o prêmio, porque na época era distinto dos demais. E é o que você disse, todo o Poder Judiciário, os promotores passariam ali e olhariam, puxa vida, nós temos hoje uma instituição grandiosa, né? Mas voltando ao assunto do Conselho, concordo contigo em grau, número e gênero. Eu acho que você não pode colocar uma pessoa no Conselho despreparada. Você não pode colocar uma pessoa no Conselho, um advogado, para simplesmente que tudo aquilo que a diretoria determina, o Conselho faça. Eu participei de Conselho e na época não era assim. A diretoria poderia até almejar isso ou aquilo, mas sem o apoio do Conselho, nada saía. E na época, nós tínhamos conselheiros que, modéstia à parte, pessoas de brio, pessoas sérias, pessoas inteligentes, pessoas que eram advogados da acepção da palavra e que queriam o bem da classe, queriam o bem do Estado, queriam o bem de Campo Grande. Não com armadilhas com o Poder Judiciário, com brigas com o Poder Judiciário. Agora, se o Poder Judiciário fizesse alguma coisa que prejudicasse os advogados ou que prejudicasse a classe, eles iam até as portas do Poder Judiciário e havia uma discussão para, obviamente, equilibrar uma situação não muito equânime. Hoje eu não vejo mais isso. Hoje eu vejo um conselho com devido respeito apático. Hoje eu vejo um conselho que não chega aos demais que eu vi no passado. Se perguntar para mim o nome de um conselheiro hoje, eu não sei dizer. Se você perguntar o nome de um diretor, eu não sei dizer. E, no entanto, na época, eu poderia falar vários. Elias César Rezuani foi secretário-geral, foi conselheiro, Gervásio de Oliveira. Quantos bons nomes da advocacia nova na época, o Newton Júnior, brilhante, hoje um advogado de marca maior que está muito bem aí. O Muritiba, em frente da Caixa, da ESA, da Escola Superior da Advocacia. Elvio Gusson, que foi tesoureiro, fez muito pela OAB. Então eu acho que um conselho forte, um conselho equilibrado, ele não fica à mercê da diretoria e nem faz aquilo que a diretoria manda. É claro que a diretoria ela tem a obrigação de ter, obviamente, o norte a ser seguido, mas esse norte não pode ser absoluto. Esse norte tem de ser relativo com base naquilo que o conselho pensa, porque o conselho representa os advogados. E o conselheiro ali eleito, ele tem a obrigação de dar conta para os colegas que colocaram ele lá. Então eu acredito muito que um conselho forte, um conselho organizado, faça muito mais para a advocacia de uma forma maior, de uma forma mais ampla e restrita. Mas infelizmente hoje eu não tenho esse pensamento com relação à administração que está. Falo com pesar, tá? Porque eu sou um cara que adora a advocacia. Mas eu não posso falar bem da administração atual, infelizmente. E um conselho forte, como você diz, também faz com que sua diretoria, e especialmente o seu presidente, sejam mais altivos, né? Claro, sem dúvida alguma. Isso contagia, né?
Contagia, porque você vai acabar, cada dia você vai superando, você vai procurar fazer um serviço melhor. Da minha época, os votos, eu lembro até que eu fiz parte de um desagravo de um advogado conhecido aqui de Campo Grande, eu não vou falar o nome, mas eu me lembro que foi feita justiça. Ele foi injustiçado por um juiz. Ele não gostou e procurou a OAB. E a OAB o defendeu. É isso que falta hoje. A OAB defendeu o advogado sério. A OAB atendeu o advogado. A OAB parar e atender a pessoa que vai lá procurar. Eu acho que isso está faltando. Eu mesmo, dias atrás, fui recebido dos corretores. Não gostei da atitude comigo. Mas, paciência. Não há como um dia após o outro. O mundo gira. Eu, como conselheiro, nunca fiz isso. Sempre atendi todos. Mesmo ciente que eu não poderia ajudar, mesmo ciente que eu não poderia fazer aquilo que o colega estava me procurando. Mas eu olhava nos olhos dele como eu estou olhando nos seus olhos. E falava aquilo que eu achava que deveria falar. E nem por isso eu tive inimizade, e nem por isso a pessoa ficou chateada comigo. Muito pelo contrário. Ele viu que as minhas palavras eram sinceras e que aquilo iria ou não acontecer. Eu sempre procurei ser sincero nos meus passos. E eu não acredito que haja quem quer que seja que venha falar qualquer coisa contrária ao que eu disse. É claro que às vezes a gente não é unanimidade. Mas eu tenho por mim que a gente deve falar a verdade, nua e crua, de forma que não vá magoar quem quer que seja, mas a verdade tem que ser dita, meu amigo. Porque você falando a verdade, Lucas, você prospera, você vai para frente. Não queira enganar. Não queira achar que todos são bobos. Não queira achar que abraços e beijos vão ser suficientes a te colocar num pedestal para o resto da sua vida. A falsidade cai. Os mal agradecidos caem. E aqueles que fazem mal também cairão. Eu não tenho dúvida disso, porque eu acredito em Deus. E a minha trajetória, graças a Deus, graças à minha família, sempre foi correta, sempre foi boa e sempre será. Aí, mais uma vez, eu te elogio, porque eu vejo em você aquilo que eu não vejo atualmente. O que eu vejo em você, aquilo que eu conversei com outros colegas da sua idade, mais novos do que eu. Quem é fulano de tal? Eu faço essas perguntas. Quem é Lucas Rosa, na ordem do dia? Quem é? O que ele quer? Ele está lá para ele ser o presidente ou ele vai ser comandado pelos demais que já passaram e que estão apoiando ele? Ele vai ter uma diretoria que vai fazer tão somente aquilo que ele quer ou vai ter uma diretoria que pense e que fale, olha, presidente, não é bem assim. Ele vai ter um conselho que tenha voz e voto ou ele vai ter um conselho subserviente que vai fazer aquilo que você determina e não aquilo que vai ao encontro da classe dos advogados? E de forma uníssona, a resposta foi, ele é novo, um pensamento bom, é um pai de família, tem 4 filhos, é um advogado notável, é um advogado que fez, salvo engano, e eu não sabia disso, e aqui vai meus outros parabéns, fez na PUC mestrado. Então, isso tudo faz com que eu tenha em você uma luz no túnel. Aí você fala, Décio, mas qual que é o seu interesse para comigo se eu vier a ganhar a presidência? Nenhum. Nenhum. Nem para mim, nem para minha mulher que é advogada, nem para nenhum outro colega do escritório. Eu quero uma advocacia séria. Eu quero uma OAB forte. Eu quero uma OAB que represente a advocacia. Pouco importa se é do lado do Carlos Marques, ou é do Fábio Tradi, ou de quem quer que seja. A partir do momento que você ganhou, todos nós temos você como presidente. E você como presidente tem a obrigação de atender todos os advogados de forma equilibrada, de forma justa. É isso. É o que eu penso. E não estou errado. Eu não era. Às vezes. Décio, obrigado. E assim, ouvindo você, o que eu posso te dizer é que eu entendo você completamente, porque isso que você diz, eu não quero nada. Você quer ver a instituição que você ama bem gerida, Claro, cuidando da advocacia, cuidando do que você já plantou e já colheu um pouco, mas precisa continuar sendo cultivado, porque senão vai perecer, não é? E muita gente tem não se despertado, mas tem se alegrado com essa possibilidade. Acho que é essa caminhada que nós estamos levando à frente.
Te ouvir me deixa muito orgulhoso, assim, muito feliz e me faz constatar que a responsabilidade é muito grande Sim, mesmo e sim. que é necessário trabalhar forte, né, com entregar tudo que tem para entregar e voltar a democratizar o OAB, Décio. É preciso que todo advogado se sinta integrante da instituição, que não enxergue aquilo ali mais como infelizmente é hoje, como um clubismo, um seleto grupo, um seleto clube, vamos dizer assim, de confrades, sabe? Que todo mundo tem a voz, tem a vez e que mesmo que discorde algumas vezes não seja perseguido ou advertido politicamente ou Relegado ao questionado. ostracismo, você não serve para ficar comigo, você tá fora. Que não aconteça mais isso. De alguma forma, assim, você fala, pô, não é só o presidente que tem que pensar, que tem que ter o poder, que tem que guiar. Isso é tão claro, Décio, porque é óbvio que as batalhas mais importantes não vão ser travadas pelo presidente sozinho. Ele precisa do conselho, mais até do que da diretoria, para as grandes batalhas. E como que ele vai ter a retaguarda do seu conselho se em outra oportunidade ou se o ambiente geral não é de compartilhar o poder político, não é de compartilhar a responsabilidade? Não faz sentido pensar em OAB se não for assim mesmo. A OAB não pode ser uma monarquia absolutista. Ela tem que ser uma democracia, onde você tem um presidente eleito, onde você tem diretores eleitos, e onde você tem um conselho. Tem de haver uma coesão, tem de haver uma sintonia, uma frequência, e todos têm de estar nessa frequência. É óbvio que vai ter isso, aquilo, vai ter uma dissonância. Isso é normal, não é? Nenhum colegiado é unânime, nem quero que seja. Você tem que ter discussão. Agora, não pode fazer tão somente aquilo que vem de cima. Não pode tão somente fazer aquilo que agrada tão somente uma casta e o restante simplesmente diz amém. Isso não. Isso não pode acontecer. O OAB está acima disso. E infelizmente hoje nós não temos isso. Pelo menos não é a minha visão. Gostaria de estar errado, mas não estou. Hoje eu não vejo isso na OAB. Hoje eu não vejo uma OAB coesa. Hoje eu não vejo uma OAB com respeito. Hoje eu não vejo que os advogados, e eu tenho, como você bem disse, 35 anos aí de advocacia, eu vejo poucos advogados que elogiam a OAB. Eu quero que volte a alegria de ser advogado. Pouco importando, meu caro Lucas, se você é ou não o presidente do meu gosto. Não sei se eu estou sendo claro. Pouco me importa se A, B, C, D ou E. É meu presidente. É a minha instituição. E eu tenho que ser bem tratado por ela. Não estou pedindo que ela faça o que eu quero. Jamais. Mas se eu tenho algo a pedir e eu tenho direito naquilo que eu estou pedindo, cabe à OAB, cabe à instituição, dar o direito a quem eu tenho. E não deixar o camarada no ostracismo porque os pensamentos são contrários. É isso. É isso mesmo, no final das contas é isso, né? É democracia, participação de todos. E sabe que essa insatisfação que você enxerga própria e com os colegas com quem você conversa, ela é retratada hoje por um estudo da Fundação Getúlio Vargas, encomendado e pago pelo Conselho Federal da OAB, a respeito da advocacia brasileira. Os dados foram coletados entre outubro e novembro do ano passado e esse estudo foi publicado em fevereiro deste ano. É um estudo que não vem sendo divulgado amplamente pela atual gestão do sistema OAB, vamos dizer assim. Olha o que você disse. Sistema OAB. Triste. Pois é. Muito triste. Um advogado como você falando sistema OAB. Sistema OAB. Não digere. Continua. Não digere, né? É um sistema que hoje você já sabe como começa, onde termina, quem vai continuar na direção, enfim. Esse é um sistema, né? Que já funciona totalmente calculado, que é muito ruim. É muito ruim. E essa pesquisa está aí hoje para quem quiser ver, estudar, debater os números, fala desde a parte financeira, a parte de defesa, a parte financeira do advogado, a parte de defesa das prerrogativas, a parte de satisfação com a profissão em si e com a gestão também, e vários outros números. É um tesouro, vamos dizer assim, do retrato da nossa profissão, que infelizmente é muito triste hoje.
A nossa conversa hoje, Décio, nós vamos caminhando para o final, era para falar sobre advocacia e não tinha como não passar pela OAB. Essa que é uma das grandes paixões da sua vida. Com certeza. E também da minha, e sou muito grato por isso. Eu queria pedir para que você deixasse uma mensagem final, especialmente para o jovem advogado, que é 60% da advocacia do nosso estado hoje. Nós somos quase 20 mil advogados e 60% são colegas que têm 10 anos de inscrição para menos. Queria que você deixasse uma mensagem para esse colega advogado. Olha, o que eu tenho a dizer para o jovem advogado, primeiro, seja você, faça aquilo que o teu coração determinar, não seja subserviente a quem quer que seja, não se venda por cargo A, B ou C. Verifique quem está ao seu entorno, verifique aquilo que você queira, converse com colegas mais velhos que vão te explicar o que aconteceu, o que está acontecendo, e com uma atitude mal feita, mal pensada sua, pode te dar um futuro brilhante ou pode te dar um futuro não muito brilhante. Eu estou à disposição, é uma satisfação pelo convite, estar aqui com o Lucas, é uma satisfação poder dar uma contribuição para a instituição, para os advogados, para aquilo que eu estou aí há muitos anos, e eu falo com pesar. A OAB que está não me representa. Mas eu tenho fé em Deus que iremos mudar, eu tenho fé em Deus que teremos um presidente à altura do cargo. E à altura do cargo, a partir de hoje, Lucas Rosa. Obrigado. Obrigado, Décio. Muito obrigado pelo carinho. A você que acompanhou o nosso podcast, siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe e curta os nossos vídeos, os nossos conteúdos. A gente se vê em breve. Muito obrigado.